Dizemos então, amado Pai Celestial, amigo e Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, em busca de luz e entendimento. Pedimos que a presença dos bons Espíritos nos envolva com a sua sabedoria e amor, orientando nossas mentes e corações, e que a palestra de hoje nos inspire a praticar a caridade, a fraternidade e o perdão, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com os ensinamentos do Cristo. Rogamos a Ti que envies Teus mensageiros de luz para nos assistir e orientar. Afasta de nós a discórdia e o orgulho, inveja e desunião, inspirando-nos a ser melhores a cada dia. Pedimos que ilumine nossas mentes e corações para que possamos acolher as palavras que serão ditas, que a harmonia se faça presente entre todos nós e que a verdade possa ser discernida. Que os ensinamentos de hoje nos inspirem a sermos melhores e a praticar o amor e a caridade no dia a dia. Pedimos ainda que inspire a nossa palestrante a nos trazer as palavras de que necessitamos ouvir. Que a tua luz e a tua paz estejam conosco. Que assim seja. Então, pessoal, a Marilene até dispensaria apresentações, mas como é uma palestra hoje, vamos nos apresentar, né, Marilene? Marilene Cita, né, seu sobrenome, uma amiga muito querida de muitos anos, que trabalhamos juntos, né, Marilene? Em 2008, eu saí de uma casa espírita e fui convidado pela Marilene e o seu Edgar a trabalhar no Caminho da Luz, que eles trabalhavam. E ali, estudando, também fui convidado a coordenar grupo de estudos. E a Marilene, palestrante, coordenadora de grupo de estudos, foi presidente da União Municipal Espírita, da Casa Espírita, também Caminho da Luz. Então, a Marilene é uma trabalhadora no movimento espírita já há alguns lustros, né? Não vamos botar muitos, mas alguns. Então, é uma amiga querida, junto com o seu Edgar, que são os meus irmãos, não vou dizer mais velhos, mas irmãos queridos, né? Eu me sinto honrado em dizer que são meus amigos e de termos trabalhado juntos. Então, a Marilene, hoje, o título da palestra dela vai ser A Missão de Allan Kardec. E, com certeza, Kardec, os seus ensinamentos, né, através da sua biografia, nos trarão muitos ensinamentos e que possamos colocar esses ensinamentos na prática, no nosso dia a dia. Passo, então, a palavra para ti, Marilene. Então, boa noite, queridos. É tão bom a gente estar juntos, não é? Agora há pouco eu estava lembrando que a gente trabalhou 22 anos no projeto de espiritualidade no CASE e que o Daniel muito nos ajudou. Por que que eu lembrei? Porque eu estava fazendo uma anotação e me lembrei que a gente sempre tinha muito forte isso quando falava com os meninos lá, porque tinha uma porção de religiões, e a gente sempre falava sobre Jesus, sobre o Novo Testamento, nunca falava a nossa religião, porque, como disse Kardec, que o Espiritismo não veio para granjear adeptos. Mais adiante a gente vai ouvir outra vez. Eu quero compartilhar com os irmãos, porque escolhemos esse tema. Sabemos que todos nós já ouvimos, sabemos algumas coisas sobre Allan Kardec. Porque neste mês, que está se encerrando, né, se comemora aniversário de Kardec. Ele nasceu em 3 de 10 de 1804. Daí começamos a pesquisar. Da onde tiramos? Eu sempre brinco que, como eu perdi tudo, mas não perdi a pose. Eu ainda tenho meus caderninhos, que eu escrevo tudo. Tiramos muita coisa deste material aqui, que a gente usou muito, não é, Daniel?
esse material aqui é do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O tomo 1 tem muita coisa sobre Kardec que nos ajudou muito. E depois encontramos, que eu chamo de livrinho no sentido carinhoso, este livro que foi ditado por André Luiz, Conduta Espírita, e psicografado por Valdo Vieira. Tem lá no final, tem umas coisas que nos foi útil e vai ser para vocês também. Os itens 45 e 46, que fala sobre perante a codificação kardeciana e perante a própria doutrina. Achamos muito interessante e vamos compartilhar. Então, queridos, como já disse, muita coisa os irmãos já conhecem. Mas à medida que a gente vai estudando, eu sempre tenho dito, queridos irmãos, que bom que a gente está juntos e que bom que a gente conhece a doutrina, porque como nos transforma, nós não somos mais os mesmos, podem ter certeza. E aqui a gente vai ouvir em falas de escritos de Kardec e também do nosso Evangelho, do Livro dos Espíritos, que nos auxilia. Então, queridos, a missão de Allan Kardec. Sabemos o nome dele, né? Hipólito Léon Denisard Rivail. Imagina que ele teve este nome por 50 anos, quando ele conheceu a doutrina, quando ele escreve o Livro dos Espíritos, e daí ele muda. Por que que ele muda? Porque um espírito familiar, que já o conhecia de dos tempos dos druidas, na região da Gália, ele orienta que Allan Kardec tinha este nome. Por isso, então, ele adota, porque aí ele entende que até então ele era um educador e escreveu muitas obras na área da educação. Mas ele orienta, ele tem certeza de que o que ele faz agora, a partir dos 50 anos, quando ele conhece as mesas girantes, ele diz que o trabalho não é mais dele, é dos espíritos. E por isso, então, ele não quer vincular aos escritos dele sobre a educação. E daí a gente vai ver, então, anotamos algumas coisas, porque com certeza, queridos, sobre Kardec teria muitas horas para a gente discutir, né? Então, ele nasceu em 3 de outubro, como dissemos, de 1804, e ele partiu em 1869, com 64 anos. Ele foi todo preparado, mesmo sem saber, para fazer o trabalho que ele realizou. Por quê? Em 1814, ele nasceu em 1804. Com 10 anos, ele foi para a Suíça estudar no Instituto Pestalozzi de Yverdon. O nome dele, então, do professor, do que dirigia a escola, era John Heinrich Pestalozzi. Aí, Kardec, com 13 anos, dava aulas para os colegas. Aos 19, ele já lançou o seu primeiro livro. Ele escreveu 21 obras na educação, livros, manual de exames e projetos. Com 18 anos, ele bacharelou-se em Ciências e Letras. Lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Nossa, Marilza, nós duas a gente mal dominava a área da gente, né, queridos? Não é assim, Marilza? A gente procurava estudar,
para ser o melhor que pudesse na nossa área. E este homem trabalhou dezenas de áreas, né? Que era o conhecimento dele. Ele era católico, e aí, então, em 1854, com 50 anos, ele conheceu as mesas girantes. O nosso orientador, reiteradas vezes, nos falava a respeito das experiências de Kardec, do trabalho de Kardec. Por isso, não vamos entrar muito no mérito, porque senão o tempo não ia chegar. Daí anotamos, então. Ele lançou a Revista Espírita em janeiro de 1958. Era uma revista mensal, com artigos muito importantes, que até hoje nos são muito úteis, e ele só cessou em 1869, porque ele partiu. Então, ele escreveu durante 11 anos, aproximadamente 130 revistas ele escreveu durante esse tempo. E acreditem, quando ele partiu, em março, 31 de março de 69, ele já tinha escrito a revista do mês de março. Então, até no último momento, ele foi editado a revista que ele tinha escrito. Aí, então, ele escreveu, além de aproximadamente 130 revistas, ele escreveu 61 obras. O que mais a gente ouve, o que norteia nossos estudos, é o Pentateuco, né, queridos? Em 57, abril de 57, Livro dos Espíritos, janeiro de 61, Livro dos Médios, abril de 64, 1864, o Evangelho, Céu e Inferno, em agosto de 1865, a Gênese, em janeiro de 1868. E muitas outras obras. O que é o Espiritismo? Na aula anterior à passada, acredito, a passada, o Daniel já nos falava, é um livro pequeno, muito importante, que todos devemos estudar. Instruções práticas sobre manifestações espíritas, o Espiritismo em sua expressão mais simples, Viagem Espírita de 1862, O Principiante Espírita, 1890, e A Obsessão. Citamos algumas obras, tá, queridos, do que ele escreveu. E agora, então, fizemos umas anotações que vai nos auxiliar. O Espiritismo é uma doutrina libertadora e faz um bem enorme a quem se coloca sob sua orientação. Por isso que eu sempre digo e repito, que bom que nós estamos conhecendo essa doutrina. Daí a questão do Livro dos Espíritos, 785. Kardec pergunta para os irmãos luzeiros, qual o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao moral. A questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Aí, rapidamente, nós retomamos em 1600 antes de Cristo, Moisés recebeu o Decálogo, a existência de um Deus único. Daí nós sabemos da lei mosaica, que era olho por olho, dente por dente. Até então, acreditavam em vários deuses, que a gente tem estudado muito
em história antiga, né, queridos, fala-se muito. Mas daí, a partir do decálogo que Moisés recebeu, a gente passa a entender um Deus único e verdadeiro. Daí Jesus vem. Jesus diz: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o objetivo é conduzir o homem a Deus, tornar o homem melhor, sentimento divino que prende o homem ao Criador. Toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E é isso, queridos, que com muita humildade eu retomo esse objetivo. Nós somos hoje melhores que ontem. Podem ter certeza. E amanhã seremos ainda melhores. Por quê? Porque a gente está aprendendo coisas que a gente achava normal. Hoje fazia, hoje a gente sabe que não deve, que não pode e que não é certo. O Espiritismo prega a fé raciocinada. A gente lembra no passado, nossa, aquelas mortes coletivas, as pessoas se suicidavam para ver Deus, né? Que coisa horrível, que fanatismo, que horror. Hoje a gente tem certeza de que a nossa vida é muito importante. Deus nos deu a vida. E a Ele é dado nos chamar de volta, no momento de cada um, né, queridos? Então, a gente reiteradas vezes diz, nós precisamos cuidar desse corpo, que é a casinha do nosso espírito. Nós precisamos ficar aqui o tempo que é necessário, sempre cuidando do nosso corpo. Então, nada de ficar tirando a vida, não é? O Espiritismo prega a fé raciocinada, eu já disse, sem misticismo e segredos, na forma integral e consciente de conduta humana diante do Criador. Esta semana tive a oportunidade de conversar com uma moça, estava estacionada do lado do meu carro e ela sentiu vontade de falar comigo, e eu senti vontade de falar com ela o que eu estava sentindo. Não sei se ajudei, há de ter ajudado. Ela fumava freneticamente, como se comia aquele cigarro. E eu pensei, que barbaridade, né? Daí eu disse para ela, brincando, mas disse, uma moça tão bonita, inteligente, moça grande, perdendo por um trocinho desse tamanho, né? O cigarro, totalmente dependente. Daí rapidamente eu disse para ela que eu gosto muito de ler, e é verdade, e que quem tira, quem destrói a vida com os vícios é mais culpável pelo suicídio lento que pratica e consciente do que aquele que, no momento de desespero, às vezes sob efeito de medicação, de depressão, de tantas coisas, tira a vida. Porque Deus sabe tudo. Daí no direito se diz que tem atenuante. Então, as pessoas que fazem isso, Deus sabe, e tem atenuante sim. E, ao contrário, pessoas que destroem a saúde, conscientes, sabendo que estão prejudicando, não é? Daí é agravante, não é atenuante, né? Bezerra de Menezes nos diz, o Espiritismo, meus filhos, é o próprio pensamento de Jesus, retornando ao mundo que o abandonou com o fim de poder construir a era regeneradora para todas as criaturas. O Espiritismo revela o que somos, de onde viemos e para onde vamos.
qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Não é verdade? Eu lembro, antes, queridos, de conhecer a doutrina, eu me fazia de vítima, porque eu pensava, porque eu comecei a sofrer tão cedo, eu não tive, menina ainda, não tive nem oportunidade de fazer coisa errada, porque para mim era o presente, né? Só que contava. Depois, a doutrina foi me ensinando. Com certeza, a gente tem, sim, os débitos para resgatar. Então, a doutrina torna a gente consciente, né, queridos, que o que a gente tem que passar é da gente. Eu conto para as pessoas, especial feito vocês, que quando a gente se conheceu, eu e o Edgar, há 30 anos atrás, ele dizia que ele ia cuidar de mim. E claro que eu gostei de ouvir isso, não é? Daí, quando há 10 anos atrás ele foi diagnosticado com Parkinson, eu sofri. Eu sofri muito, porque eu entendi que as coisas tinham se invertido. Ele não iria cuidar de mim, eu tinha que cuidar dele. E hoje eu faço o melhor que posso. Ele sempre foi muito amoroso, ele está aqui, está ouvindo tudo. Ele sempre foi muito amoroso, mas com o Parkinson, que uma das primeiras medicações é antidepressivo, ele ficou mais dengoso. Eu sempre brinco. E daí ele, quando vem as pessoas aqui, nossa, é um presente para ele. E às vezes ele diz para mim de forma carinhosa, Marilene, tu não tem alguma coisa para fazer lá na cozinha? Porque eu converso muito e ele quer ficar com a pessoa. E eu entendo e respeito. Daí eu procuro ficar quietinha um pouco, sair de perto, para deixar ele ficar com a pessoa. E daí ele fica bem feliz, conversando. E se a pessoa depois sai e dá assim um tchau geral, ele diz, ela nem me deu tchau direito, nem me deu um beijinho. Acreditem. Mas ele sempre ganha beijinho, tá? Ganha beijinho até dos rapazes lá do Caminho da Luz, porque todos veem nele um paizão, né? E ele vê um filhão, né? E as moças também. Todas gostam de dar beijinho nele. E eu fico muito, muito feliz. Continuando, queridos. A fala que eu disse, que eu sempre tive muito forte, para trabalhar lá no CASE, professora lotada na escola, e o projeto de um trabalho voluntário de espiritualidade que a gente trabalhou. Então, Allan Kardec nos diz, o espiritismo não veio granjear adeptos e fechá-los dentro de igrejas, de templos, mas sim para revelar ao ser humano sua natureza ampla e profunda, para que possa compreender a sua origem e o seu destino, facultando-lhe a capacidade de administrar sua vida com sabedoria, vindo a se tornar um homem de bem, útil e fraterno à sociedade da qual participa. Essa doutrina é tão maravilhosa que a gente tem consciência disso. Eu não estou aqui por acaso, eu vim para me melhorar. E daí a gente para e pensa. Às vezes eu fico triste quando eu penso assim, puxa, eu pensei que estava melhor. De ímpeto eu disse alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Daí eu penso, puxa, eu pensei que estava melhor, e tive uma decepção comigo. Mas quando eu me acalmo, eu penso, não, eu tenho muito que agradecer. A gente já mudou, queridos. A gente já mudou muito, porque no passado a gente fazia as coisas e achava numa boa. Eu dei o troco, eu respondi na altura, não levei desaforo para casa, não é assim? E agora não. Agora a gente sabe que não tem esse direito. Se nós estamos tendo conhecimento da doutrina, é nós que temos que dar exemplo, né? Sei que às vezes a gente tem as recaídas, como disse, mas a gente já está bem melhor. O Daniel, que me conhece, eu tenho um casal de filhos. E eu lembro de um período em que o meu filho demorou mais para sair de casa. A Linda saiu antes.
ele sempre foi muito família, muito amoroso, ele ficou em casa. Mas os períodos lá de aborrecência, eu lembro que ele me pedia alguma coisa e eu não tinha feito, ou respondia um negativo que ele não gostava, ele entrava no quarto dele e lacrava a porta. Nossa, quase quebrava a porta. Fechava com toda a força. E eu ficava furiosa de braba. E daí aqueles papos assim que a gente conhece muito bem. O que tu tá pensando? Anulei minha vida, fiz papel de pai e mãe, vocês sempre foram a prioridade, mal agradecido, isso era o mínimo, né? Ah, e ficava dias sem conversar. Só para vocês terem uma ideia. Quando eu comecei a estudar e ter consciência do que eu estava fazendo, eu mudei completamente. Se ele pedia uma comida, uma roupa, e fazia isso, ele ia para o quarto e lacrava a porta, dali a pouco eu dizia, meu filho, a mãe já arrumou o lanche, meu filho, a tua roupa está aqui. E conversava com ele. Logo, logo ele parou de lacrar a porta, tá, queridos? Mas eu é que tive consciência de que eu estava errado. Se eu sou a mãe, se Deus me deu a tarefa de pôr eles no caminho do bem, e eu que digo que estou tentando entender a doutrina, o que eu estava fazendo? Eu estava me nivelando ao meu filho que não tinha experiência de vida. Então, não é fácil? Claro que não, queridos, mas a gente consegue. E como sempre digo, e isso sim, a respeito de não querer granjear adeptos numa casa espírita, para quem frequenta sabe, nunca se pergunta a origem, a religião, o conhecimento, a profissão, nada nos interessa. A gente está ali. E a gente sabe que muitas vezes tem pessoas que até procuram uma casa espírita porque estão num momento de desespero. Quando as coisas acalmam, se afastam, não é assim? Se afastam totalmente. Mas a gente sabe para que a gente veio, a gente sabe que a gente precisa. Ah, e também, na doutrina espírita, há pessoas que pensam assim, que o dirigente tem seus defeitos e daí vai se afastar da casa. Queridos irmãos, em todas as religiões, os dirigentes têm defeitos, tá? Mas o dirigente não é a doutrina. A doutrina é muito maior. Então, assim, nós estamos conhecendo a doutrina. Nem nós somos exemplos. Muitas vezes as pessoas se decepcionam conosco também. A gente se decepciona com a gente, imagina o outro. Eu me lembro, em alguns momentos, em reunião de família, eu sou a única espírita na família. E daí, quando eu tinha posturas firmes, que eu tinha certeza que eu tinha que ter, com meus filhos, com meus irmãos, muitas vezes eles diziam, e isso que é espírita. Entenderam? Já ouviram isso também, né? E isso que é espírita, que está sempre estudando, que está fazendo fala lá na frente. Então, a gente sofre isso sim. Só que daí eu sempre digo, estou fazendo fala lá na frente, sou uma das pessoas mais comprometidas. Eu tenho responsabilidade pelo que eu digo. Quando eu leio essas coisas maravilhosas, eu tenho consciência que muita coisa a gente ainda não conseguiu pôr em prática. Mas não fiquem tristes, porque a gente já mudou. Isso é maravilhoso, né? Então, já disse do livro este que, nossa, ele traz tanta coisa. Tem um diálogo de Kardec com o espírito que pergunta para os espíritos. Ele pergunta uma porção de coisas, mas eu não vou ficar lendo tudo, porque vocês vão cansar. E claro que eu quero que vocês, dentro do possível, vejam, né?
E daí ele pergunta assim, por exemplo, uma pergunta que me chamou a atenção. Ele pergunta, bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam, porque ele estava sabendo que ele iria fazer esse trabalho já estava tendo informações. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal. De preferência, há tantos outros que possuem talento e qualidade de que não dispõem. E aí a resposta vem. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Olha que lição que lhe dá, né? Porque às vezes algumas coisas sobem a cabeça, né? Então tinha que ter humildade. Porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois falas da tua missão. Seria a maneira de o fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E assim vai o questionamento dele. Então, viram, queridos? Ari, o espírito que está orientando ele, coloca ele no lugar para ser discreto, que pode sim não triunfar, e que daí outra pessoa vai fazer, porque o trabalho seria feito. Mais adiante, ele pergunta, que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Olha o que eles respondem, não. Mas a missão dos reformadores é de escolhas e perigos. Previno-te de que é rude a tua. Porquanto se trata... Ai, meu Deus, é rude, está certo. Pensei que tinha lido errado. Trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que te expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, ver-te-ás abraços com maledicência, com a calúnia, com a traição, mesmo do que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade
da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência, faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança, inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada à condição que depende de ti. E daí tem uma parte, então, que ele depois desse diálogo, ele diz que, no que diz respeito ao teor do diálogo, travado com espírito de verdade, Kardec registra 10 anos depois as seguintes observações. Escrevo esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em lutas com ódios de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim, e minha melhor instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, para aqueles mesmos que se declaravam a meu favor, e que de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se conservavam fiéis estavam a minha soldada e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso, mas de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Queridos, desculpem que as leituras ficam cansativas, não é? E o tempo urge, né? Está tão bom e eu fico falando com os irmãos. E não é assunto que se esgota. O Daniel, reiteradas vezes da nossa aula, ele nos fala sobre o trabalho de Kardec, e nós vamos estudar a vida toda. Aí, então, eu vou de pequenos trechos do artigo do livro, ditado por André Luiz, da Conduta Espírita.
Então, aqui diz, recordamos constantemente os ensinos insubstituíveis e sempre momentosos que iluminam as páginas da codificação kardeciana, da qual extratamos alguns breves tópicos. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Isso está no nosso Evangelho. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Isso também está no Evangelho. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna. O Daniel nos falou quando contou da história do estudante do grupo que levou uma carta psicografada com termos chulos, não é isso? E aqui, então, os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada de mais alta moralidade, escoimada, de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos escolhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Isso está no Livro dos Espíritos. O homem não conhece os atos que praticou em sua existência pretérita, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas que se tornou culpado e qual o cunho predominante de seu caráter. Bastará, então, julgar o que foi e não pelo que é, sim pelas suas tendências. Então, é isso, queridos, a gente traz tendências fortes. Isso está no Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Também está no Livro dos Espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes. Está no nosso Evangelho. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Está no Evangelho. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quem disse foi Paulo, está em Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Perante a doutrina, apagar discussões estéreis, equivalendo-se à criatura de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária.
o espiritismo, o espírito da verdade e fraternidade funde todas as divergências, não restringe a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando contribuir de igual modo na seara espírita, de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção do núcleo doutrinário no ambiente rural. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhe a conduta menos feliz, para não favorecer a incursão das sombras. O comentário em torno do mal ainda e sempre é o mal a multiplicar-se. Desapegar-se de crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários para não se estagnar nas trevas do fanatismo. Discernimento não é simples adorno. Viu que bom? A gente está se esclarecendo, não é? Antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, contribuir em pessoa para que se erga a nível mais elevado. Quem ajuda, aprecia com mais segurança. Auxiliar as organizações espiritualistas ou as correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente, compreendendo, porém, que sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da Todos estão ouvindo a Marilene ou não? O fruto Marilene? Muito baixo. antes do tempo. Parou de falar teu microfone, Marilene. Você falou, Daniel, querido. Agora voltou. Tinha parado de sair um som do teu microfone. Ah, querido. Mas foi rapidinho, uns 30 segundos só que a gente Tá. não ouviu. Então, quem ajuda aprecia com mais segurança. E o fruto não amadurece antes do tempo, tá, queridos? Então, há pessoas que dizem, eu estou chegando agora na doutrina, chegou no momento certo. E não quer dizer nada, alguém que está há muito tempo na doutrina, que seja melhor que a pessoa que está chegando. Então, a gente tem que ter muito claro isso, né? Recordar a realidade de que o espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos seareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente, ele está sempre perto de nós, né? Que fazeis de especial? Jesus disse isso. E Mateus, que escreveu, no capítulo 5, versículo 47. Queridos, espero ter podido ajudar, desculpe se foi cansativo, o assunto não se esgota. Allan Kardec, nossa, ele foi preparado desde cedo, né, para o que ele ia fazer mais tarde. Mentalizar que nós estamos numa praia muito grande, estamos caminhando para um ponto determinado. Só nós, não tem ninguém mais. E ao longe, nós visualizamos uma pessoa sentada num tronco de uma árvore. Nos aproximamos dele. Aos pouquinhos vamos se aproximando e vimos que é a irmã Jesus sentadinho naquele tronco de árvore, aguardando por nós. Chegamos perto, mentalizando assim, colocamos sentadinho ao lado dele, colocamos nossa cabeça no seu colo e dizemos assim: amigo Jesus, muito obrigado pelo carinho que tem por todos nós, pela paz, pela luz que você coloca nos nossos corações.
Obrigado, Jesus, por criar esse plano Terra, esse planeta que Deus concedeu, que você fosse mestre de obra. E Deus é o nosso arquiteto e Jesus, nosso mestre de obra. E agradecemos, mestre, por essa paciência que tem com todos nós. Pela Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, deixamos seus bálsamos purificadores de paz, de amor, de luz, de esperança em cada coração, fazendo com que nós crescemos cada vez mais no sentido dessa caridade especial e que, através dos nossos estudos, do conhecimento, possamos nos tornarmos pessoas diferentes, pessoas melhores, para que aquelas pessoas que se aproximam de nós possam se sentir amparados, possam sentir o perfume dessa energia que Deus nos concede a cada dia. Muito obrigado, Jesus, pelo lar que nós temos. Muito obrigado, Jesus, pela família que nós temos, pelos nossos olhos que nós podemos enxergar, pelos nossa boca que podemos falar, pelos nossos braços que podemos abraçar, pelas nossas pernas que nos conduzem a andar. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nossos caminhos, às vezes nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos. Obrigado pelos filhos que nos concedeu, para que pudéssemos, através deles, exercitar nossa paciência também. Obrigado para aquelas pessoas que não gostam de nós, porque eles servem de instrumento do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso. E pedimos para aquelas pessoas que não falam, que não ouvem, que não andam, que vegetam hoje numa cadeira de rodas. Permita, Senhor, que na próxima encarnação eles também viverão, também caminharão, também falarão. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. Um beijo no teu coração, querida Mãe. Abençoe todas essas mães que tem no nosso planeta Terra. Que elas se sintam amparadas pelo teu amor, pela tua luz. Obrigado, Jesus, pelo grupo de estudo que nós temos, pelas pessoas, nossos familiares. Muito obrigado. Fica com nós, Senhor. Que assim seja.